Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vasco de Ramon Dias confirma amistoso diante do América Mineiro em São Januário após sofrer com a eliminação para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama passa por um período de intertemporada, onde a comissão técnica busca corrigir os problemas que ficaram evidenciados. Para isso, o Gigante da Colina trabalha intensamente no CT Moacir Barbosa em tempo integral. Além disso, o clube realizou amistosos contra rivais de menor expressão que pudessem testar o elenco de Ramon Dias, que esboçou um time titular. O Cruz Maltino venceu equipes como Olaria e Volta Redonda e mostrou bons sinais nos amistosos, como por exemplo as boas atuações do atacante recém-contratado Cleiton Silva, que contribuiu com gols em ambas as partidas. Perto da sua estreia no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco confirmou a realização de uma partida amistosa diante do América Mineiro em São Januário. A partida será realizada no próximo sábado e fechará a intertemporada, com a abertura da janela interna, como já foi requerido pelo treinador argentino. O Vasco vai ao mercado em busca de contratações pontuais que chegariam para preencher lacunas presentes no elenco que foi mal montado por Alexandre Matos. Dessa forma o clube tem a chance de conseguir correr atrás do prejuízo e não passar por provações como a do ano passado, onde a equipe lutou até a última rodada da competição contra o rebaixamento. Um dos nomes pedidos é o de Marlon Freitas. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Gigante da Colina prepara uma investida para contar com o jogador. Caso os clubes não cheguem a um acordo, o plano B é a contratação de Kaique, do Juventude. Vasco vai fazer proposta por Marlon Freitas até sexta-feira, diz Lucas Pedrosa. Kaique, do Juventude, é plano B. A janela doméstica de contratações foi aberta nesta segunda-feira. A CBF estipulou o prazo até o dia 19 para contratações de jogadores que disputaram os estaduais. Boa brecha para o Vasco. O técnico Ramon Dias quer sanar as carências que tiraram o Cruz Maltino ainda nas semifinais do Campeonato Carioca. Uma das prioridades é a contratação de mais um volante. Na janela de começo de 2024, o Vasco trouxe Pablo Galdames e Juan Sforza. Porém, a comissão técnica entende que é necessário um primeiro volante de mais força física e vigor. O elenco ainda conta com o veterano Medel e Zé Gabriel. O setorista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, informou que o Vasco vai apresentar uma proposta ainda esta semana pelo meio-campista Marlon Freitas, do Botafogo. O interesse não é novo. Marlon é considerado peça importante e titular e o Botafogo já deixou claro que não pretende negociá-lo na temporada, muito menos para um rival. O jogador tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2025. O interesse vascaíno no atleta de 29 anos veio há mais ou menos um mês, quando o Botafogo estava na fase preliminar da Libertadores. Às vésperas do confronto diante do Red Bull Bragantino, surgiu a informação de uma tentativa de empréstimo pelo lado da Colina. Marlon soma 16 jogos pelo Botafogo no ano, com 2 gols e uma assistência. Seu valor de mercado no site Transfermarkt é de 3,5 milhões de euros, 20 milhões de reais na cotação atual. Segundo informações de Pedrosa, em caso de insucesso nas tratativas por Marlon, o Vasco deve investir em Kaique, destaque do Juventude no Campeonato Gaúcho. Presidente da França brinca com Payet sobre volta ao Marsella, sente sua falta. Desde sua chegada ao Brasil para jogar no Vasco, o craque francês Payet é assunto no futebol brasileiro. Suas atuações e tudo que o envolve o meia chama atenção e repercute no noticiário. Os vascaínos têm muita expectativa para que o experiente jogador possa ser um dos principais destaques do futebol brasileiro em 2024. Muita da esperança vascaína está nos pés do camisa 10. Ele é tido como um dos jogadores com mais recurso e habilidade atuando em solo brasileiro. Com a pré-temporada e tendo mais tempo para trabalhar com a equipe, se espera que o meia se destaque ainda mais. O último assunto que envolve o francês é sobre uma situação do atleta. Em uma conversa com o presidente da França Emmanuel Macron, Payet ouviu do chefe de Estado que o seu ex-time no país europeu ainda sente sua saudade. Em sua fala com a camisa 10 vascaíno, o presidente claramente fala sobre a volta do atleta. O Marsella sente sua falta, você sabe disso, disse o presidente francês. Vale destacar que Macron é torcedor declarado da equipe francesa. Além disso, o craque já defendeu a equipe e teve uma longa passagem no clube. Ele defendeu a equipe por alguns anos e fez mais de 300 jogos com a camisa do time. Ele foi capitão do clube por algum tempo e foi uma das grandes referências do elenco enquanto lá esteve.
O camisa 10 se destacou e foi um grande maestro da equipe com muitas assistências e se destacando na criação de jogadas. A sua bola parada sempre foi um de seus diferenciais. Torcedores do Vasco se animam com uma possível volta de Benítez do América Mineiro. Após um início de temporada que foi dividido entre altos e baixos, algo que ficou evidente no Vasco da Gama é a necessidade existente na equipe principal por novos reforços nos setores de meio-campo e no ataque. Dessa forma, o clube irá aproveitar a abertura da janela interna para buscar reforços em clubes brasileiros. A ideia é de que ao menos um volante, um meia e um ponta sejam contratados para suprir as lacunas deixadas por Alexandre Matos, que foi demitido por desentendimentos. Com isso, jogadores de diversos clubes no futebol nacional têm tido seus nomes ligados ao Gigante da Colina. Um exemplo que pode pintar no elenco de Ramon Dias é o meia do Internacional Carlos de Pena, que está fora dos planos de Coldete. Outro atleta que tem seu nome ventilado no clube carioca é o camisa 10 do América Mineiro, Martim Benítez. O jogador, que já teve passagem na Colina Histórica, tem a permanência em questão na equipe mineira, que busca se desfazer de jogadores com maiores salários. Veja golaço dele pelo Vasco. Apesar do fim da temporada não ter sido da forma em que o torcedor esperava, o argentino teve bons momentos atuando com a camisa do Cruz Maltino, fazendo uma dupla de frente que rendeu gols ao lado de Germán Cano. Com belas atuações nas primeiras rodadas, o Vasco foi a sensação do início do Brasileirão de 2021, conquistando consecutivas vitórias. Porém, com o decorrer da temporada, o panorama mudou e o clube foi rebaixado. Ao menos o torcedor não guardou rancor do argentino, que era uma das grandes esperanças daquele elenco. Para muitos, Martim Benítez poderia ser um reserva de luxo para partidas onde o francês Dimitri Payet não possa atuar. Gosto muito e acho que até daria liga com Ramon, mas tem pernas de vidro. Joga uma partida e fica 5 contundido, é preciso se programar quanto isso, caso ele vier, comentou um torcedor através do Twitter. Volta de Martim Benítez ao Vasco ganha força e presidente do América, MG, se posiciona. O Vasco da Gama vem mapeando o mercado da bola em busca de reforços, mesmo com a equipe tendo gasto muito neste ano, ainda quando Alexandre Matos era diretor executivo de futebol. É bom ressaltar que essa intenção acontece em meio ao momento conturbado nos bastidores. A relação da diretoria com as 777 partners não é boa. Inclusive, a SAF vascaína estaria cogitando vender suas ações para um fundo árabe. Até o presente momento, 9 reforços chegaram. O goleiro Keiler, os zagueiros Robert Rojas e João Vitor, o lateral esquerdo Vitor Luiz, os meio-campistas Sforza e Galdames, além dos atacantes Cleiton Silva, Adson e David. Em meio a isso, surgiu o nome de um velho conhecido que passou a ser ventilado para retornar ao Gigante da Colina. Trata-se do meio-campista Martim Benítez, que estaria contando com o apoio de alguns torcedores. O meia argentino está atualmente no América, MG, e é considerado por muitos acima da média. Porém, convive muito com lesões, o que acaba atrapalhando sua sequência. Essa é uma constância em todos os times que passou nos últimos anos, como o Grêmio e São Paulo também. Esse é um fator que a diretoria está levando em consideração. Ainda assim, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o jogador de 29 anos está sim no radar e a equipe está analisando realizar uma proposta. Marco Salum, presidente do América Mineiro, concedeu uma entrevista ao portal Na Torcida Vascaínos e revelou que a direção do clube Cruz Maltino não realizou nenhuma proposta oficial para contratar o atleta. E você, torcedor? O que acha de Martim Benítez no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.